Que a gente nasceu vascaíno, todo mundo já sabe. Mas você lembra do dia que você percebeu que era vascaíno? Com toda certeza, esse dia virou uma chave na sua cabeça e mudou sua vida para sempre. Para os torcedores da década de 70 e 80, o virar dessa chave fez com que eles vivessem um Vasco campeão e histórico, que até hoje quem fala ou ouve falar daqueles times se encanta com as conquistas. Para os torcedores de 90 e dos anos 2000, o virar dessa chave fez com que nós vivêssemos um Vasco resiliente e nostálgico. Quem fala ou ouve falar dos times desse século se encanta com a história da torcida que não largou a mão do seu time. Mas sabe o que essas 4 gerações têm em comum? Eu te respondo. Essas gerações têm em comum aquela parte da canção em que diz o seguinte: o Vasco é o time do amor. Para a palavra amor existem várias definições. Eu poderia começar com a primeira delas, que é o amor de uma torcida que começou a chamar o seu clube do coração de melhor amigo e não o abandonou no pior momento da sua história. A segunda delas é o amor pela instituição. Instituição pode ser resumido ao efeito de instituir, ou seja, criação. O amor por essa instituição fez com que o Vasco se tornasse muito mais do que um clube de futebol. O Vasco se tornou a voz de muitas lutas sociais que até hoje são travadas no nosso dia a dia. A instituição Vasco da Gama se tornou a representação do caminho do que é correto. A terceira definição do amor, na minha opinião, que sou um apaixonado, é o respeito. Respeito que inclusive é a palavra-chave de um dos lemas que nós carregamos no Vasco. E é ele que tem que prevalecer em todas as disputas contra nossos adversários. E quando eu cito adversário, eu já quero aproveitar a brecha para trazer a definição do que é um adversário. Então lá vai. Antagonista, aquele que se opõe, e nada mais do que isso. O nosso próximo antagonista, portanto, será o Fluminense, que contra eles prevaleça a nossa terceira definição do amor. O nosso lema, o respeito. Respeito pela nossa história e também pela deles. Respeito pela nossa torcida e também a deles. Respeito pelo suor derramado pelos nossos jogadores e também pelos deles. E por último, espero que respeito pela nossa vitória e pela derrota deles. Porque também um clássico só se torna um clássico quando existe um gigante de cada lado. E para algo ser chamado de gigante, todo o respeito é merecido. Falando em merecimento, eu finalizo então com uma 4ª definição do amor, ou quase isso. Na religião, do amor surge uma semente, e depois de anos apanhando e ouvindo falarem mal, chegou a hora de nos unirmos, torcedor. Gerações de 70, 80, 90 e 2000 e até as mais antigas, nos unirmos para plantarmos nós a semente do novo Vasco. A semente do Vasco não só campeão, mas do Vasco feliz. O Vasco só é o Vasco porque nós sempre estivemos lá. Que as derrotas não desanimem a nossa torcida que levou tanta porrada nos últimos anos. Que elas sejam o gás para darmos o último passo que falta para recolocarmos o nosso maior amor e melhor amigo no caminho das glórias. Que, como diz a canção, de todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história e o meu primeiro amigo. Quem não te conhece me pergunta por que eu te segui. É porque eu te amo. Eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro.